Salve, salve galerinha, SEB, galera do Primeiro Super, professor Breno aqui novamente. E nesse vídeo nós vamos terminar esse importante conteúdo de civilização grega, onde nós vamos abordar a parte que diz respeito aos dois últimos momentos da história da Grécia Antiga. O chamado período clássico e o chamado período helenístico, correto? E aí a gente encerra esse conteúdo, vocês poderão resolver os exercícios tanto com a professora Camila quanto com o professor Vinícius, que também está junto de nós nessa empreitada diante das aulas da quarentena, e que a gente vai encerrar esse conteúdo de Grécia Antiga, correto? Então só para a gente ter as orientações iniciais, para a gente se situar, a primeira, lembrando, sempre acompanhando a nossa aula com a folhinha resumo. Segundo, essa aula diz respeito ao módulo 10 e está dentro da nossa sequência de aula número 6, Civilização Grega, aula 3, correto? Legal, então a partir daí a gente vai começar a tratar esse importante período chamado de período clássico. É clássico porque é o apogeu da Grécia Antiga, é clássico porque é o momento de maior desenvolvimento, mas como a gente vai perceber também, é o início do declínio do mundo grego na antiguidade, com toda a sua importância, com todas as suas relevâncias, correto? Então quando a gente pensa no período clássico, nós estamos falando de um período que sucede ao período arcaico e que vai do século 6 ao século 4 a.C., correto? É um período marcado por fatos extremamente importantes. Como nós vamos observar, uma vez que eu mencionei, será o auge da Grécia Antiga enquanto civilização, principalmente durante a hegemonia da cidade de Atenas, no século 5 a.C., e também será o período marcado por guerras, tanto internas, como a Guerra do Peloponeso, e uma guerra anterior, que são as guerras médicas, correto? E além disso, é um período também marcado, além do apogeu, do ápice do mundo grego e dessas guerras, é um período marcado também por hegemonias e tentativas de imperialismo por parte de Atenas, depois por Esparta e também pela cidade de Tebas. O que isso quer dizer? Tentativas que vão tentar, ou melhor, desculpe, tentativas que vão buscar se impor numa forma de poder político e militar sobre todo o mundo grego antigo. Primeiro com Atenas, depois Esparta e por último Tebas. E como nós vamos observar, aquela tradição da fragmentação política grega ainda irá se manter, ainda irá se impor, porque elas não conseguiram êxito, apesar de serem muito importantes. Então é um período marcado pelo ápice da civilização grega, é um período marcado por guerras internas e externas, e é um período marcado pelas hegemonias ou chamados também de imperialismos, tentativas de imposição imperialista, legal? Vamos começar pelas guerras, e nós vamos tratar esse importante conflito chamado de guerras médicas, que nós já tratamos um pouco dele quando nós falamos lá daquela aula sobre o Império Persa, certo? Então, para a gente entender o que foram as guerras médicas, primeira coisa, é um conflito entre gregos e persas disputando a hegemonia, o controle político, comercial e militar do mar Egeu, correto? Então aí um esclarecimento. Breno, por que guerras médicas se é um conflito entre gregos e persas? Lembra daquela aula de civilização persa que eu expliquei para vocês que antes da formação do Império Persa existia um reino anterior na sua organização política e militar lá no Planalto do Irã. Esse reino é o reino da Média, e os persas depois se unificam pelo Ciro I, o seu grande imperador, dominam os medos e formam o Império Persa. Os gregos, naquela postura de chamar todo o povo que não fosse grego de bárbaro, eles não tinham preocupação de distinguir essas nuances, esses meandros entre medos e persas. Então eles chamavam todos de medos, correto? E daí por que essas guerras são chamadas de guerras médicas? Mas você pode encontrar, dependendo de um autor, não é muito comum, também o nome de guerras pérsicas. Se estiver numa definição e no contexto correto, você também pode considerar. Mas o mais comum é chamar de guerras médicas. Então vamos lá. Essas guerras começam quando o imperador persa Dario I, aquele grande, mais importante imperador dos persas, começa a exercer um domínio sobre as cidades gregas lá da Ásia Menor, lá do atual território da Pérsia, como depois eu vou mostrar no mapa. Melhor, do atual território da Turquia, perdão. Essas cidades gregas como Éfeso, Mileto e as ilhas de Lesbos e Samos são dominadas pelo exército persa. Depois de um tempo elas começam a se rebelar contra esse domínio persa. E aí os atenienses enviaram navios e tropas para ajudar esses gregos contra o domínio persa na Ásia Menor. E aí o que acontece? Os chamados persas liderados por Dario I
e vão desbaratinar, vão expulsar a ajuda dos atenienses, vão confirmar seu domínio sobre as cidades gregas lá na Ásia Menor, e aí o que o Dario I vai dizer? Ora, então vocês tentaram ajudar os restantes dos gregos, então agora a gente vai demonstrar nossa força, vamos invadir e conquistar toda a Grécia. E aí tem início as guerras médicas, correto? Primeiro, do lado dos persas, essas guerras são iniciadas pelo Dario I e depois pelo seu filho, o Xerxes, correto? E é importante salientar que nessas guerras médicas muitas coisas vão ocorrer que trarão, digamos, consequências, desdobramentos mais adiante. E a gente vai falar de algumas dessas batalhas. A primeira dessas batalhas que eu vou destacar nas guerras médicas é a Batalha de Maratona, numa planície lá na Grécia Antiga. Essa batalha, os gregos foram liderados por um cara chamado Milcíades, certo? E que conseguiram vencer os persas, mesmo sendo esses, os persas numerosos, digamos, mais numerosos do que o próprio exército ateniense, ou melhor, o exército grego liderado pelos atenienses. Nessa batalha de Maratona tem um fato muito famoso. Um soldado chamado Fidípides foi incumbido pelo general Milcíades de percorrer cerca de 45 quilômetros que separavam a planície de Maratona da cidade de Atenas, após a vitória dos gregos. E segundo a tradição, ele teria chegado exausto depois de ter batalhado por dias contra os persas, percorreu a pé esses 45 quilômetros, chegou em Atenas e disse: alegrai-vos atenienses, porque somos vencedores. E segundo a tradição, cai morto de exaustão. Esse fato foi tão importante na história da Grécia Antiga e na própria cultura grega, que anos mais tarde os gregos, inventores das Olimpíadas, aqueles jogos esportivos em homenagem aos deuses do Olimpo, vão criar uma prova que existe até hoje, uma das mais importantes provas, digamos, olímpicas, a prova de maratona, ou da maratona, que é em homenagem a esse episódio das guerras médicas. Então guardem bem essa informação, correto? Beleza, aí o que é que acontece? Os persas são expulsos momentaneamente do território grego, voltam para a Ásia Menor e tentam reorganizar suas forças para continuar a investida contra os gregos, correto? Nesse meio tempo, o que acontece? O imperador Dario I morre, e aí ele foi sucedido pelo seu filho, Xerxes. E é o Xerxes que dá início à segunda fase das guerras médicas, correto? Então a gente vai observar que manteve-se, apesar da vitória de Maratona, a ameaça do retorno dos persas em relação a todo o território da Grécia Antiga. Aqui é uma imagem de uma típica arte grega antiga que alude, que faz uma menção, uma alusão às guerras médicas. Então, de um lado você tem um soldado grego lutando contra um soldado persa. Isso é legal, essa iconografia é importante para a gente sempre ilustrar e retratar os eventos históricos. Legal? Além disso, pessoal, só para a gente ter uma noção dos embates e como foi essa guerra, dê uma olhada. Como eu falei, cidades como Éfeso e Mileto na Ásia Menor, que passam a ser controladas pelos persas, receberam a ajuda dos gregos. E depois disso, o Dario I dá início às conquistas ou às lutas para conquistar o território da Grécia Antiga. Na Batalha de Maratona, o imperador Dario I e suas tropas são vencidas pelos gregos. Retornam à Ásia Menor e tentam reorganizar suas tropas. Nesse meio tempo, como eu mencionei, Dario I morre e agora a gente tem uma outra fase das guerras médicas, quando os persas foram liderados por Xerxes, correto? E aí eu vou destacar algumas dessas batalhas, além da Batalha de Maratona, como por exemplo a Batalha do Desfiladeiro das Termófilas. Aqui é uma inversão no mapa, eu peguei a apostila, mas tem um erro gráfico. Maratona fica aqui, Termófilas fica aqui, mas tirando isso, é bem esse o cenário que a gente vai observar, legal? Na Batalha do Desfiladeiro das Termófilas, isso é muito importante, que é retratado no livro do Heródoto, o pai da história, os gregos foram liderados pelo general espartano Leônidas, certo? Com 300 hoplitas, 300 soldados espartanos, e liderando cerca de 5.000 gregos, contra um monumental de exército persa liderado pelo imperador Xerxes, certo? E estima-se que o exército persa, alguns historiadores falam de 50, outros chegam a falar de 80.000 persas. Então, de um lado 80.000 persas, de outro lado 5.000 gregos. Dentre esses 5.000 gregos, 300 espartanos. A batalha é recheada de passagens famosas, né? Mas o que nos interessa aqui é que, apesar da disparidade numérica, os gregos, liderados pelo rei Leônidas, conseguiram conter o avanço persa por alguns dias, permitindo que os gregos no interior melhor se organizassem para enfrentar a força persa.
no final da história, quase nenhum grego sobrou para registrar com os detalhes, apesar do livro do Heródoto. Mas isso foi importante porque deu tempo para os gregos se organizarem. Contudo, quando eles venceram a Batalha das Termópilas, eles vão a Atenas, incendeiam e saqueiam a cidade de Atenas, correto? É que a gente vai ter uma outra batalha anos depois, que é a Batalha Naval de Salamina. Essa batalha é muito importante. Os gregos foram liderados por um general ateniense chamado Temístocles, certo? E atraíram a frota naval persa para a bacia de Salamina, né? Uma baía, desculpe, de Salamina, que era relativamente rasa. Agora um dado. A maior parte dos navios persas não eram persas, eram os famosos triremes, que eram organizados e liderados por quem? Pelos fenícios. Eram navios grandes, portentosos e pesados. Já os navios da frota grega, predominantemente ateniense, eram navios mais leves, né? Mais fáceis de serem, digamos, manipulados. Aí o que acontece? Os gregos fizeram estrategicamente essa atração da frota fenícia a serviço dos persas para a Baía de Salamina. Esperaram a maré baixar. Aí a baía já era rasa, os pesados navios fenícios a serviço dos persas começaram a encalhar e a frota leve dos navios atenienses conseguiu incendiar a maior parte da frota fenícia a serviço dos persas. Então aqui o general Temístocles, do lado dos gregos, conseguiu liderar uma importante vitória contra os persas, na verdade navios fenícios, correto? Legal? Bom, mas a sorte mesmo, a última das grandes batalhas das guerras médicas, será travada aqui na planície da Plateia, certo? Os gregos foram liderados por dois generais, Aristides e Pausânias, e aqui eles vão impor uma importante, quase que definitiva derrota aos persas, que serão expulsos do território grego. Então aqui eu já dei uma dica para vocês, já adiantando o que a gente vai tratar, né? A vitória nas guerras médicas coube aos gregos, que vão momentaneamente esquecer suas diferenças, sua fragmentação, para se unir e expulsar os persas. Então os persas são derrotados nas guerras médicas, legal? Isso é muito importante para a gente ter uma noção de como tudo isso ocorreu, legal? Bom, a partir daí, durante as guerras médicas, um fato muito importante ocorreu, como eu mencionei. Os gregos eles vão esquecer momentaneamente sua fragmentação política e vão se unir numa aliança militar. Essa aliança militar foi comandada por Atenas e ficou conhecida como a Liga de Delos. Delos é uma ilha onde as cidades, as polis gregas aliadas deveriam enviar recursos, como navios, grana principalmente, né, alimentos, para serem gerenciados pelos líderes da Liga de Delos e fazer uma composição de forças de cidades gregas para enfrentar os persas. Como os persas travaram e tentavam invadir a Grécia também por mar, era interessante que os atenienses liderassem essa Liga de Delos. Por quê? Enquanto os espartanos eram os mais fortes gregos em questão militar terrestre, os atenienses eram os mais habilidosos gregos no mar. Então isso faz com que Atenas passe a gerenciar a Liga de Delos, correto? Mas lembrando, nem todas as cidades gregas fizeram parte da Liga de Delos. Uma observação importante. Falei do rei Leônidas de Esparta, acabei de mencionar de Esparta. Esparta luta contra os persas nas guerras médicas, mas Esparta nunca fez parte da Liga de Delos, que eram as cidades que ficavam mais próximas de Atenas, ou geograficamente, ou de semelhanças, de interesses comuns politicamente. A cidade de Esparta, por ser uma cidade aristocrática e dentro daquela visão de que se consideravam melhores que o restante dos gregos, ela meio que se isolou, apesar de soldados espartanos terem lutado efetivamente contra os persas, legal? Então, no primeiro momento, a Liga de Delos é uma aliança militar capitaneada por Atenas para enfrentar o inimigo comum, que são os persas, mas nem todas as polis gregas fizeram parte da Liga de Delos, legal? Um dado interessante para a gente é que, como eu mencionei, os recursos eram administrados por Atenas, certo? Mas com o tempo, o que acontece? Os atenienses começam a desviar esses recursos concedidos pelas polis aliadas na Liga de Delos, e ao invés de serem destinados esses recursos para Delos e para os interesses comuns dos membros da Liga de Delos, os atenienses começaram a desviar esses recursos para a cidade de Atenas. Isso fez com que os atenienses vivenciassem um grande progresso artístico, filosófico e cultural, né? Em termos gerais, científico também. Por quê? Porque parte dessa grana era desviada pelos atenienses para o benefício de quem?
Só dos atenienses, correto? Isso tem um nome, você sabe, né? Quando tem um recurso, ou melhor, um desvio de recursos públicos para beneficiar alguns dentre muitos, ou seja, corrupção, certo? E é isso que os atenienses acabam fazendo. E esse período, essa grana, vai fazer com que os atenienses vivenciassem o seu século de ouro, o século de ouro de Péricles, o século V antes de Cristo, correto? Que é entre 461 a 429 antes de Cristo, que é o auge da cidade de Atenas. A grana e os recursos oriundos da Liga de Delos e desviados pelos atenienses embelezaram a cidade de Atenas. Por exemplo, muitas dessas grandes obras arquitetônicas que até hoje estão em pé lá na Acrópole de Atenas foram erguidas ou reformadas com a grana da Liga de Delos. Por exemplo, o Pártenon é construído com a grana da Liga de Delos, o Herécton é construído com a grana da Liga de Delos. Por isso que a gente vai ter esse século de ouro de Péricles. Péricles vai ser o grande governante de Atenas nesse período, um dos mais importantes líderes militares e políticos da história de Atenas, certo? Então isso é muito importante. Então aqui, ó, o Pártenon, o Herécton e parte de ou melhor, uma grande parte das obras arquitetônicas de Atenas clássica foram erguidas com a grana da Liga de Delos, legal? Então isso é importante. E isso é muito interessante. Quando agora nós vamos observar que os persas foram expulsos, não havia mais necessidade para continuar com a Liga de Delos. Mas quem estava se beneficiando com o desvio de recursos? Atenas. É aí que os atenienses impuseram, mesmo que não houvesse tanto mais a necessidade da Liga para enfrentar os persas, impuseram a continuidade da Liga. O que isso quer dizer? As cidades aliadas eram obrigadas a continuar a enviar esses recursos para Atenas. Legal? E como eles obrigavam isso? Pela sua força militar, pela sua força, digamos, política, e mas principalmente militar, política e econômica também, né? É quando os atenienses, o que eles faziam? Eles davam uma retaguarda, uma proteção à navegação no Mar Egeu, porque agora sem a presença dos persas, o Mar Egeu ou o Mediterrâneo Oriental era domínio ateniense, com a sua poderosa marinha, certo? Ao passo que as cidades deveriam continuar, mesmo contra a sua vontade, a enviar esses recursos para o benefício ali de Atenas, certo? Isso é muito interessante porque eu estou falando do imperialismo ateniense, uma tentativa de domínio político, militar, digamos, econômico, influência cultural, sem a presença desse dominador fisicamente no território, certo? E esse imperialismo ateniense foi uma tentativa de construir um poder imperial em toda a Grécia, primeiro pelos atenienses. Então o que é interessante? Internamente, Atenas era uma democracia, que se orgulhava muito disso. Externamente, tinha uma postura imperialista. Isso é muito importante. Tanto que aqui eu trouxe uma citação do grande Péricles, esse estratego, né, discursando, e partes de seus discursos chegaram até nós. E percebam, ele exalta os valores culturais da democracia ateniense, mas não menciona a sua postura imperialista externamente. Então, Atenas era democraticamente, do ponto de vista interno, era uma democracia, mas era imperialista externamente, correto? Leiam comigo esse trecho que adora aparecer em provas e importantes menções a esse período histórico. Leiam com atenção. Temos um regime que nada tem a invejar das leis estrangeiras. Que regime é esse? A democracia. Se em matéria de divergências particulares, a igualdade de todos diante da lei, a isonomia para todos os cidadãos apenas, é assegurada, cada um em virtude das honras devidas à posição ocupada. É julgado naquilo que pode ocasionar sua distinção. No que se refere à vida pública, as origens sociais contam menos que o mérito, sem que a pobreza dificulte alguém a servir a cidade por causa da humildade de sua posição. Ou seja, ele exalta os valores democráticos de Atenas, mesmo que esses fossem excludentes em relação à maioria da própria população, como a gente viu, aqueles pré-requisitos para ser considerado um cidadão. Mas ele está exaltando isso. Então, um dado interessante, durante o governo de Péricles, ele instituiu a mistói. Sabe o que era a mistói? Mistói era um pagamento que o governo de Atenas fazia quando membros da sua população, de cidadãos, né, participavam do governo, ocupando cargos, ou iam até votar na eclésia. Então era uma remuneração que era paga tanto ao exército, agora era estendida à galera que ocupava cargos públicos do governo de Atenas. Por quê? Isso é muito interessante, porque as pessoas pobres, que poderiam participar da cidadania, porque não tem mais o critério econômico, se elas não tivessem uma remuneração quando ocupassem esses cargos públicos, lembrando que a maior parte desses cargos do governo ateniense e da democracia eram escolhidos por sorteio, não por voto, isso é muito interessante,
eles, quando ocupassem esses cargos, receberiam um pagamento. Por quê? Para que as pessoas pobres, mais humildes, pudessem também participar do governo. Então isso é extremamente importante. Isso alargou a participação política da cidadania no interior da democracia ateniense, com todas as suas limitações. Isso é interessante para você pensar, galera. O seguinte: vira e mexe hoje no Brasil se discute se nós temos que pagar salário mínimo, por exemplo, para os nossos governantes, deputados, senadores, prefeitos, governadores. Olha, isso é interessante, a gente pode discutir o valor desses salários e todas as regalias que eles têm, auxílio terno, auxílio viagem, beleza, isso eu acho extremamente importante. Agora, não podemos cair num jogo demagógico de falar o que a galera quer ouvir, mas sem ter efetividade e sem ser algo meritoso, sem ser algo assim benéfico. Que é o quê? Vamos pagar salário mínimo ou não vamos pagar, vai para a política quem quer. O que vai acontecer? Como já alertava o Péricles ao instituir a Mistória, sem um pagamento minimamente razoável, só os ricos, só quem já resolveu sua vida econômica vai para a política. Então isso é muito importante desde o século V a.C. É uma discussão boa que a gente sempre tem que usar uma base histórica para ter uma melhor reflexão. Legal? Bom, o que acontece, rapaziada? Depois que, digamos, os persas estavam praticamente expulsos do território grego, era necessário agora firmar, oficializar essa trégua e tomar novos rumos para a civilização. E é o que acontece. Então vejam comigo. Em 448 foi assinado o Tratado de Susa, que definitivamente estabeleceu a paz entre gregos e persas. Só que agora se tinha um problema. É o imperialismo ateniense tentando se impor sobre toda a Grécia. E aí o que acontece? As cidades que não eram aliadas de Atenas na Liga de Delos, não vão curtir nada essa imposição, porque os atenienses estavam meio que agredindo aquela tradição da fragmentação das polis. É aí que vai surgir um problema. Uma cidade aliada de Esparta, chamada Corinto, teve atritos comerciais com os atenienses. E aí os habitantes de Corinto eram tradicionais aliados de Esparta. E Esparta era uma cidade aristocrática que não fez parte da Liga de Delos. Aí o que vai acontecer? Devido a esses embates e devido à tentativa do imperialismo ateniense se impor a toda a Grécia, qual foi o resultado? As cidades contrárias ao imperialismo ateniense se uniram e formaram uma outra associação, uma outra aliança militar de cidades, formando a Liga do Peloponeso, ou Confederação do Peloponeso, cuja principal liderança era a rival tradicional de Atenas, a cidade de Esparta. Então aquilo que a gente viu na aula passada, a oposição, o antagonismo político, econômico, cultural entre a Esparta e Atenas, agora veio de uma forma mais forte, aflorou. Isso vai levar a uma guerra fratricida. O que é isso? Uma guerra entre irmãs, uma guerra entre polis gregas. De um lado, as aliadas de Atenas, na Liga do Peloponeso, ou melhor, na Liga de Delos. De um lado, as aliadas de Esparta na Liga ou Confederação do Peloponeso. Ou seja, isso vai levar a uma nova guerra, uma guerra interna, que será a chamada Guerra do Peloponeso. Legal? Então isso é importante para a gente ter uma noção de como essas consequências das guerras médicas trouxeram mudanças no cenário político da Grécia Antiga. Então aqui é um mapa para você ter uma ideia, uma noção da composição dessas forças. Só vou destacar, depois você pode pegar esse mapa que está na sua apostila, para melhor interpretar. Então você tem aqui em verde escuro as aliadas de Atenas na Liga de Delos. Aqui em laranja você tem a aliada de Esparta, a cidade de Corinto, contra os aliados de Atenas na Liga de Delos. Então você vai observar que praticamente, à exceção de algumas regiões neutras, praticamente toda a Grécia Antiga foi levada a participar desse conflito fratricida, correto? E aí o que a gente vai observar, pessoal? Nessa guerra do Peloponeso, nós vamos observar que também tínhamos uma disposição de forças bem diferente. Como eu mencionei agora há pouco, Atenas era a maior força naval entre os gregos. Ninguém era páreo entre os gregos para a marinha ateniense. Mas em terra, ninguém era páreo para o exército espartano. Então no começo da guerra, os espartanos vão trucidar os atenienses. Tanto que os atenienses tinham construído grandes muralhas para proteger a cidade, que parte da população de Atenas vivia no campo, legal? Quando o exército de Esparta chega no início da guerra ali a região da Ática, onde ficava Atenas, parte ou não, a grande parte da população rural de Atenas foi se refugiar nas muralhas da cidade. O que os espartanos fizeram? Cercaram a cidade e deixaram o tempo tomar conta da situação para enfraquecer os atenienses.
a cidade isolada e fechada ali nas suas muralhas, começou a faltar comida, começou a ter problemas de abastecimento, e olha que coisa trágica, começou a ter também problemas de uma epidemia. Várias doenças tomaram conta da população de Atenas, e os espartanos cercando a cidade, deixando isso fazer com que o ânimo e as forças atenienses se enfraquecessem. Tanto que, nessa peste que tomou conta da cidade de Atenas, uma das vítimas iniciais foi quem? O grande Péricles, o grande estratego, correto? Isso fez com que os atenienses declarassem ou pedissem uma trégua a Esparta. O que concede essa trégua? Vai durar cerca de 7 anos. Depois, os espartanos voltam a guerrear com os atenienses e seus aliados, até que, nessa guerra entre Esparta e Atenas e seus respectivos aliados, da Liga do Peloponeso contra a Liga de Delos, quem sai vitoriosa? A cidade de Esparta. Esparta não vai só se impor a Atenas, ela vai acabar com a experiência democrática de Atenas, vai derrubar suas muralhas e vai acabar, como eu falei, com o regime democrático. Tanto que os espartanos vão impor um governo de 30 tiranos, como ficou conhecido. 30 aristocratas que passam a governar Atenas. Ou seja, acaba a experiência democrática em Atenas com o domínio de Esparta, correto? Um dado interessante para a gente também tratar, só um minuto pessoal que apareceu um negócio aqui. Um dado interessante para a gente também tratar dessa questão foi que, da mesma forma que os atenienses tentaram, a partir de sua primazia político-militar, se impor sobre toda a Grécia, agora vai ser a vez de quem? Dos espartanos. Os espartanos vão tentar se impor sobre toda a Grécia. Aí você tem um período de 30 anos aproximadamente do imperialismo espartano. Mas, como o imperialismo ateniense também não deu certo. Por quê? Lembra que eu falei de uma cidade chamada Tebas? Tebas ficava ali próximo à cidade de Corinto, né? Tebas se levanta militarmente contra o domínio imperialista de Esparta e acaba com isso, correto? Ora, é aí que eu quero que vocês entendam que as consequências maiores dessa guerra do Peloponeso, dessa guerra entre polis gregas, foi o enfraquecimento geral de toda a Grécia, de todas as polis gregas. Então a gente vai observar que nesse ponto houve uma mudança significativa, certo? A guerra entre as cidades gregas acaba por enfraquecê-las politicamente. Elas se tornaram vulneráveis para que um povo, vindo lá do norte da Grécia, uma região chamada de Macedônia, aproveitasse esse enfraquecimento das polis gregas em decorrência da guerra do Peloponeso, invadisse e conquistasse toda a Grécia. Tanto que esse fato vai encerrar o período clássico e vai dar início a uma nova fase, a última, o período helenístico. E é o que a gente vai tratar. Então, em seguida, a Grécia foi conquistada por quem? Pelos macedônicos. E como eu vou mostrar para vocês, por Alexandre o Grande. Mas antes de Alexandre, tem alguns elementos para a gente pensar, correto? Esse período do Império Macedônico, né, da conquista da Grécia, fez com que a Grécia clássica se esfacelasse, né, se arrefecesse, deixasse de existir. E vai surgir um outro período com uma nova cultura chamada de helenística. E é o que a gente vai tratar aqui, certo? Então nós vamos tratar do período helenístico, isso é muito importante, que vai do século 6, ou melhor, do século 4, aqui está errado, pessoal, vou arrumar. É século 4, não século 6. Do século 4 ao século 2 a.C., legal? Então é o domínio dos macedônios sobre a Grécia até a conquista da Grécia pelos romanos, legal? Então depois vocês corrigem aqui, perdão, mas aqui é o século 4, não o século 6. Como começa esse domínio macedônico? O domínio macedônico se aproveitou das fragilidades decorrentes das polis gregas após a guerra do Peloponeso, e esse domínio foi iniciado por um cara chamado Filipe II da Macedônia, conhecido como Filipe o Caolho, porque ele tinha perdido um olho em uma batalha. Esse cara, ele era o pai do Alexandre Magno, o pai de Alexandre o Grande, certo? Ele vai começar a se aproveitar dessa fragilidade das polis gregas, vai organizar um poderoso exército com técnicas que ele aprimorou dos espartanos e de outros povos e invade a Grécia. E ele vai firmar, por exemplo, na Batalha de Queroneia, que é a sua batalha maior, ele vai firmar algumas alianças com as elites locais dos gregos. Por quê? Um dado interessante. Os macedônios, eles falavam um idioma muito parecido com o grego, e os macedônios seguiam a cultura grega. Mas para os gregos, eles eram o quê? Bárbaros. Os habitantes bárbaros das montanhas do norte, correto? Bom, o Filipe II, ele estava prestes a dominar toda a Grécia, quando ele é assassinado. Ao ser assassinado, o seu poder foi entregue ao seu jovem filho, um jovem de 18 anos de idade, que, para você ter uma ideia, tinha sido educado por quem?
por nada mais, nada menos que Aristóteles. Então era um cara forjado na cultura clássica grega. E não era só um jovem com treinamento militar, era um jovem forjado nos elementos da cultura grega, porque ele tinha sido educado nada mais, nada menos por Aristóteles, seu grande preceptor. E aí que o Alexandre termina de conquistar toda a Grécia, firma alianças com lideranças gregas e parte para o Oriente para confrontar o poderoso Império Persa, agora do Dario III. E ele vai conquistar todo o Império Persa. Quando ele conquista o Império Persa, ele vai estender o seu império da Macedônia até o Egito e também da Grécia até as margens do rio Indo e também a cordilheira do Himalaia, lá no leste, lá no Oriente, correto? Vai ser o maior império já visto até então na história. E o jovem Alexandre não queria só formar um império, ele queria formar uma nova civilização. Isso é extremamente importante. E lembrando, um dado curioso, ele era conhecido como Alexandre. Ele só ficou conhecido como Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, quando ele conquistou o Império Persa. E aí ele herdou para si o quê? Aqueles termos, ou o termo que os imperadores persas eram chamados, eram reconhecidos, de O Grande, desde Ciro I, o Grande. Então é aí que o Alexandre, ao conquistar o Império Persa, forma o maior império que a gente vai ver em extensão do mundo antigo até então, e vai, nesse sentido, dar uma nova fase à civilização grega. Legal? Bom, aqui alguns pontos. Esse é um mosaico famosíssimo que fica lá no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, no sul da Itália, que mostra o Alexandre com o seu lendário cavalo bucéfalo, correto? E eu não falei que o Filipe II e o Alexandre aprimoraram técnicas militares? Por exemplo, a falange macedônica, é um aprimoramento de técnicas espartanas. Na falange, cada soldado macedônico ou grego, porque eles vão se unir, eles lutavam empunhando um escudo no seu braço esquerdo, uma adaga, que é uma pequena espada, no lado direito, e principalmente a sarissa, uma lança de 2 a 3 metros de comprimento, onde eles se compactavam, formando a falange, protegendo a si e o companheiro do lado, e com a sarissa eles apunhalavam seus inimigos. Eles só abriam a falange para o combate corpo a corpo, em último caso. E essa técnica, como a gente pode ver da falange, foi muito eficiente para explicar as vitórias do bem organizado exército de Alexandre contra os seus mais diversos inimigos. Legal? Bom, além disso, é muito importante, antes de a gente falar do Império Macedônico, um dado extremamente relevante, tá? Agora com Alexandre, com o seu império e suas consequências, nós vamos ter uma nova cultura, uma cultura chamada helenística, e alguns historiadores vão chamar até de uma nova civilização, que é diferente da cultura helênica, correto? O que isso quer dizer? O Alexandre ele incentivava os seus soldados, seus generais, e até ele vai se casar com a mulher da Bactra, a desposarem mulheres dos povos conquistados. Porque o Alexandre ele queria criar uma nova civilização, ele queria ser visto como um libertador, e não como mais um conquistador em relação aos povos conquistados. Com isso, ele incentivava uma fusão entre os elementos culturais clássicos da Grécia, chamado de cultura helênica, e os elementos culturais dos povos orientais, predominantemente persas, porque era muito heterogênea a cultura persa, e egípcio, certo? Então essa cultura persa e egípcia, a cultura oriental, fundindo-se com a cultura original grega, a cultura helênica, do qual Alexandre era herdeiro, cria-se a cultura helenística, cria-se a civilização helenística, cria-se um sincretismo cultural. Isso é muito importante, galera, isso é fundamental. Só para vocês terem uma ideia, partindo da Macedônia, Alexandre vai exercer um controle sobre todos esses territórios, praticamente todos os povos que estudamos até aqui. E o que é mais interessante, o Alexandre, em todo esse território, ele vai colocar um idioma oficial, o grego, correto? Além disso, o Alexandre, ele fundou cidades modelo, foram mais de 12 cidades modelo. A primeira, a cidade de Alexandria, certo? O que eram cidades modelo? Tinha anfiteatro, tinha ágora, tinha acrópole, tinha biblioteca, tinha observatório, tinha tudo que existia nas grandes cidades clássicas gregas. Ele leva o modelo civilizatório grego para o resto do mundo oriental, à época, e fundindo-se com os povos e com a cultura oriental. Então não é uma imposição, é mais um sincretismo cultural que dá origem à civilização ou cultura helenística. Isso é muito importante. Outro ponto que eu quero destacar é que aqui na cidade de Alexandria, o Alexandre vai fundar uma importante cidade, vai ser a capital cultural do seu império. A capital oficial do Império de Alexandre foi a Babilônia, certo? Mas a capital cultural
após a morte de Alexandre, em 323, com 33 anos de idade, morre cedo de tifo na Babilônia, é Alexandria que vai ficar com essa importância. Eu vou até dar um ponto importante para vocês aqui. Qual? Olha, quando Alexandre morre, o seu império foi dividido entre 4 de seus grandes generais, certo? Um desses generais, chamado Seleuco, vai ficar com toda essa região aqui, tá? Um outro importante general, chamado Cassandro, vai ficar aqui com a Grécia e com a Macedônia. Um outro general chamado, digamos, Antígona, vai ficar com a Ásia Menor. E um outro general e amigo de infância de Alexandre, chamado Ptolomeu, fica com o Egito, com a Síria e com a Palestina. Eu quero destacar o Ptolomeu, que dará origem a uma nova dinastia no Egito Antigo, a última dinastia do Egito Antigo, a dinastia Ptolomaica. Ele era macedônico igual a Alexandre, e ele vai dar origem a essa dinastia Ptolomaica. E a sua tataraneta, que a gente vai ver mais adiante nas aulas sobre Roma, será a rainha Cleópatra, que ela tinha sangue de origem helênica, ou seja, macedônico, grego, e não necessariamente egípcio, certo? Isso é muito interessante. E o que eu quero destacar? Aqui, os sucessores de Ptolomeu, que Ptolomeu sucedeu o Alexandre, eles fundaram um importante espaço de estudos e difusão de conhecimento, chamado Museu de Alexandria, certo? Mas não é esse conceito de museu que a gente tem hoje. O Museu de Alexandria, museu, templo das musas, divindades protetoras e que presidiam a arte e o saber no mundo antigo, na cultura grega, certo? O cara que fundou ali esse museu foi Ptolomeu II, Ptolomeu Filadelfo, correto? E ele vai ali no Museu de Alexandria criar uma espécie de protótipo de universidade. Não tinha só essa ideia que a gente chama de museu. Não, o museu era uma espécie de universidade. Tinha observatórios, tinha jardim zoológico, certo? Tinha, além disso, templos e, principalmente, tinha a belíssima, importantíssima Biblioteca de Alexandria, que no seu auge chegou a ter 500 mil rolos de papiro, que fosse equivalentes a 500 mil livros. Ali no Museu de Alexandria, estudaram, ensinaram e viveram importantes nomes da cultura helenística e da cultura clássica, digamos assim, do Ocidente, como Euclides, Arquimedes, Eratóstenes, certo? Grandes caras que viveram ali. E o Museu de Alexandria foi, junto com a sua biblioteca, uma das mais importantes obras da cultura antiga, digamos, na história. Só para vocês terem uma noção, o Museu de Alexandria e sua biblioteca foram destruídos sucessivamente. Quando os romanos do século I invadem, eles destrói parte da biblioteca. Depois, um bispo romano do século V, chamado Teófilo, mandou destruir a biblioteca, porque ele já era cristão, e dizia que a biblioteca tinha saberes pagãos, não cristãos. Até que, quando os árabes invadem a região no século VIII, eles destruíram tudo que havia restado da importante biblioteca de Alexandria. Galera, a gente teve estimado aí um retrocesso de 1000 anos, porque muitas obras originais se perderam para sempre, estavam ali. Conhecimentos da física, da matemática, da geometria, da astronomia, da química, já estavam ali, da geografia, e eles se perderam. Só para vocês terem uma noção, uma curiosidade, é que o Ptolomeu II Filadelfo, aquele que criou o Museu de Alexandria, ele criou a partir, sabe do quê? Do acervo da biblioteca de Aristóteles, o Liceu, lá de Atenas. Então ele transpôs esse acervo para Alexandria e deu origem a essa importante biblioteca e o próprio museu. Então o Museu de Alexandria é muito diferente do que a gente conhece com o conceito de museu hoje, certo? Bom, e aí o que acontece? A morte de Alexandre, a divisão do império e por aí vai. Até que no século II a.C., os romanos vão conquistar todo esse território mais ou menos até aqui, até as fronteiras do antigo Império Persa. Então tudo isso vai pertencer aos romanos, que é o assunto da nossa próxima aula, certo? Mas para a gente terminar, 2 dados importantes. A cultura helenística, a filosofia helenística serão totalmente diferentes do que a cultura grega clássica. Totalmente diferentes não quer dizer que não tem relação. A base é a cultura grega clássica, a cultura helênica, mas com elementos orientais, certo? A parte de arte, vocês já viram, ou estão vendo com o meu camarada Zé Ferreira, com maiores detalhes, então não vou me aprofundar. E a parte da filosofia helenística, vocês verão com o meu camarada, o grande Álvaro. Então eu também não vou abordar. Agora, para a gente terminar a nossa aula, não dá para a gente tratar de Grécia Antiga sem falar dos seus aspectos culturais. Então eu vou destacar alguns bem rapidamente. Primeiro, a mitologia, ela é extremamente importante na Grécia Antiga, porque está totalmente entrosada, imbricada com a sua religião. As Olimpíadas, que eram jogos feitos na cidade sagrada de Olímpia, a cada 4 anos, em homenagem aos deuses, principalmente a Zeus, o líder dos deuses do Olimpo.
A arte grega, isso é muito importante porque, como vocês estão vendo com o Zé, ela era uma arte mimética, racionalista, humanista, a ideia da simetria, o que é belo é equilibrado, o que é belo é simétrico, tudo isso vocês já viram, só estou destacando. Não esquecendo que os gregos também aperfeiçoaram o alfabeto fenício, legal? E que criaram a filosofia, legal? E para a gente terminar, um dado importante, a religião grega. A religião grega era politeísta, os deuses eram antropomórficos, tinham formas e comportamentos humanos, como Zeus, o deus de todos os deuses, o governante do Olimpo, né? Como também, além desse, a famosa divindade Poseidon, deus dos mares, irmão dos Zeus. Além dele, nós podemos destacar Afrodite, a deusa do amor, né? Podemos destacar Apolo, deus da razão, da sabedoria, e podemos destacar também o deus Ares, o deus da guerra. Só para a gente ter uma noção dessas divindades, algumas que eu citei, legal? E destacando que os deuses tinham aparência e comportamento humanos, tanto nas suas virtudes quanto nos seus defeitos. Eram belos, inteligentes, justos, mas eram traiçoeiros, vingativos, orgulhosos, invejosos. Tudo isso os gregos exaltavam na sua cultura, uma cultura racional, antropocêntrica, portanto humanista, e pautada na ideia de equilíbrio, correto? Bom, galerinha, paramos por aqui, façam os exercícios do módulo, fiquem atentos nas aulas ou da Camila ou do Vinícius, que trabalharão esses assuntos com vocês, e a gente volta na próxima aula com um novo assunto, civilização romana, a Roma Antiga, a política da conquista, legal? Paramos por aqui, tamo junto, aquele abraço e até mais.